Olá pessoal, hoje eu estou aqui para explicar o terceiro tópico da apostila que o professor deixou para a gente, para a monitoria da sala, eu e a Natália explicar para vocês. Peço desculpa pela demora da segunda parte do vídeo, que vai falar sobre o terceiro tópico, que são elementos de avaliação e proposição do texto, certo? Espero que todo mundo já tenha lido essa apostila aqui. Eu só vou comentar um pouquinho mais sobre ela e dar uma explicadinha para vocês. Ou seja, falando um pouquinho de elementos de avaliação do texto. Concluída a leitura do texto, você tem que tomar um partido perante ela. Ou seja, você tem que fazer um julgamento da leitura que você fez daquele livro, certo? E essa avaliação, existe dois tipos, certo? Que seja você ter um juízo externo e o juízo interno. Vamos comentar um pouquinho sobre cada um. O juízo externo, como o próprio nome já diz, é você julgar o livro através de critérios externos, como nome do livro, o nome do autor, digamos assim, o reconhecimento da obra. Porém, esses fatores são um pouco perigosos. Pense comigo você. Se você pode estar lendo um livro que, digamos, é super famoso, mas que de certa forma não vai contribuir tanto para você, ou está lendo uma grande obra assim de um autor que não é tão famoso, certo? E daí você vai deixar de ler por causa daquele autor que não é tão reconhecido, digamos um autor novo. Seria esse julgamento que você tem que ter do livro, através desses fatores externos, você ter esse juízo externo. E o juízo interno nada mais é que depois que você fez a leitura do texto, você fazer um julgamento desse texto, ou seja, se o autor teve uma coerência no seu texto, se o texto possui, o livro, uma estrutura lógica, certo? Nossa avaliação não estará de maneira alguma completa se não tomarmos um partido perante aquele tema abordado, ou seja, não existe neutralidade. Após você ter lido o livro, você tem que buscar se identificar uma posição perante o assunto, perante o tema, perante aquela leitura que você acabou de fazer. Isso seria a avaliação do texto, juízo externo e juízo interno. Juízo externo, fatores externos, nome do livro, ano de publicação e tal e tal. E juízo interno, coerência do autor, estrutura lógica do texto. Seria mais ou menos isso que eu pude entender dessa apostila e estou tentando repassar para vocês. E a parte da proposição nada mais é que propor novos temas. Você acabou de ler o livro, você pode, a partir de tópicos, a partir de temas, ler novos livros, buscar, pesquisar novos assuntos referente àquilo que de certa forma vai contribuir para você entender mais aquele livro que você acabou de ler. Ou seja, você também tem que tomar atitudes depois que você leu aquele livro. O que seria isso? Como um professor meu dizia, a pessoa nunca mais vai ser a mesma depois que leu um livro. Você vai, feito esse julgamento desse livro, você vai ver os pontos positivos e os pontos negativos. Ou seja, cabe nós, como leitor, superar esses pontos negativos e, digamos, ampliar os pontos positivos. O que seria isso? Essa leitura tem que ter contribuído para a nossa consciência, certo? Para a nossa moral, entende? É isso que eu pude entender como proposição. Depois que você finalizou a ideia, você compreendeu o texto, fez o seu julgamento, você tem que ter uma certa atitude. Esse livro tem que ter a ideia que o autor tentou te passar, tem que ter mudado um pouquinho da sua ideia. Por isso a pessoa nunca vai ser a mesma depois que leu o texto, certo? Então seria mais ou menos isso o terceiro tópico dessa apostila. Espero que vocês possam ter entendido um pouco. Peço desculpas pelas vezes que eu gaguejei no vídeo, e qualquer dúvida pode estar vindo perguntar para mim ou para a Natália na sala, ou deixa um comentário aqui embaixo. Vou pedir que vocês derem uma curtida, quem pôde assistir o vídeo. Por isso que eu e a Natália optamos por fazer um vídeo, que nem todo mundo pode ter, assim, o vídeo ficar melhor, né? Quem tem tempo vem, assiste em casa, né? Então, se tem alguma dúvida, traz para mim, para a Natália,
nós vamos procurar estar sanando essas dúvidas de vocês ou tá levando pro professor, certo? Desejo uma boa resenha a todos para vocês e espero que tenham entendido essa parte aí. Valeu, galera!